Paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um aí que entrou aí agora. Samília e Lídia, Deus abençoe. Lúcia Nakadida Magalhães, Deus abençoe. Dani, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Maiara Marques, Deus abençoe poderosamente. Você que está entrando aí, já compartilha essa live aí com alguém, para que essa pessoa possa ser abençoado. Luizão BH, Deus abençoe, Luizão. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Luciana Lacerda, Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto espiritual, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto espiritual. Hoje mais cedo nós falamos sobre uma live também espiritual, né? Como que os anjos agem, né? A nosso respeito, ao nosso favor. E eu expliquei isso na nossa live de mais cedo, né? Live de meio-dia. E agora nós vamos falar como as visões espirituais acontecem, tá? Como que as visões espirituais acontecem? Quais são as visões que o ser humano tem? Quais são as formas de Deus comunicar através da visão? E vai ser algo poderoso, vai ser algo que vai trazer um conhecimento a mais para a sua vida. Espero ser bênção na sua vida, espero ser bênção na sua família, espero ser bênção no seu conhecimento, no seu saber, agora, em nome de Jesus, tá? Então você que gosta das coisas espirituais, você vai aprender algo aqui muito positivo, tá? Você que gosta das coisas espirituais, você que gosta de aprender aquilo que ninguém comenta, aquilo que ninguém fala, né? Na internet, as pessoas, elas não ensinam sobre revelação, elas não ensinam sobre cura, elas não ensinam sobre visão, elas não ensinam nada do espiritual. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas não vivem o espiritual. Então eu vivo o espiritual, eu tenho essas experiências, eu quero compartilhar com você aqui a respeito das visões. Como que um ser humano, ele pode... Eu quero usar um texto, quero usar uma história para ilustrar para você o que eu quero falar. A Bíblia diz que em 2 Reis, capítulo 6, se eu não me engano, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, se eu não me engano, a Bíblia diz que Eliseu, ele estava ali na sua casa, e quando Eliseu estava na sua casa, o que acontece? Eliseu ali na sua casa, peraí, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Eliseu ali na sua casa, ele estava orando e o seu moço estava muito apavorado. Por quê? Porque ele saiu lá fora e viu toda Jerusalém ali aonde que Eliseu morava estava cercado. E ali ele disse: meu senhor, nós estamos cercados e tal. E naquele momento, Eliseu falou com ele assim: moço, ou Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E naquele momento ali, a Bíblia diz que naquele momento que ele orou, naquele momento que ele falou com Eliseu, ele falou assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando ele acabou a oração, os olhos do moço foram abertos. Os olhos do moço foram abertos. Rosângela Brás, nós vamos estar orando, viu, Rosângela? Só um minuto que nós vamos estar orando, tá? E naquele momento ali, a Bíblia diz que os olhos do moço foram abertos e ele começou a ver. Ele começou a enxergar, ele começou a ter a mesma visão que Eliseu tinha. Então, ou seja, a gente pode receber visão aberta através de outra pessoa.
Então aqui fica algo aqui aberto para você também fazer perguntas depois. Mas escute, a unção que você admira é aquela que você atrai. Guardou isso? A unção que você admira é aquela que você atrai. Ou seja, quem você segue, você fica parecido. A pessoa que você mais segue, a pessoa que você mais escuta, você fica parecido com essa pessoa. Por isso que nós precisamos ter um pastor, por isso nós precisamos ter um mentor. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz para os discípulos assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não estava dizendo assim, olha, faça o que eu, o apóstolo Paulo, estou fazendo. Não, ele estava dizendo assim, olha, siga o caráter que eu tenho e vocês vão ter o resultado que eu tenho. Então a visão espiritual você pode receber através da oração de alguém. Os dons espirituais você pode receber através da oração de alguém, através da imposição de mãos na vida de uma pessoa também. Ou seja, você pode receber os dons que eu tenho espiritualmente. Se você chegar em mim e falar, pastor, tem como o senhor orar para me receber o dom de visão? Tem como eu orar para eu receber o dom de revelação? Tem como eu orar para mim ser usado como Senhor? Claro que tem. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fala para o seu discípulo Timóteo assim, Timóteo, desperta o dom que está em ti através da imposição das minhas mãos. Então, existem dons que nós vamos adquirir orando, buscando. Isso é de suma importância, tá? Não tem como você adquirir dons sem orar, sem ter comunhão com Deus. Os dons são de Deus, né? Os dons, quem faz manifestar é Deus. Então, pastor, boa noite. Pastor, o Senhor lembra que quando você disse de mim e da minha amizade com a Tamara, que nós... Cauane, não sei, não tô lembrado. Mas vamos lá. Aí, gente, daqui a pouco eu vou responder os comentários. Deixa eu continuar aqui, questão eu perco o raciocínio. Então, a Bíblia diz o seguinte, que nós conseguimos receber dons através de imposição de mãos, através de impor as mãos. Quando alguém põe as mãos sobre você, você pode receber. Então, por isso que o apóstolo Paulo também ensina para você não permitir que a pessoa coloque as mãos sobre você precipitadamente, para você não ser participante do pecado da pessoa. Quando as pessoas vão lá na igreja e elas pedem oração, falam, pastor, ore por mim. Aí eu pergunto a ela, eu posso colocar a mão sobre a sua cabeça? Ou eu posso colocar a mão sobre você? Quando a pessoa permite eu colocar as mãos sobre ela, ela está dizendo assim, olha, eu libero que Deus fale comigo, que Deus traga algo para minha vida, que Deus me cure, que Deus me salve. Quando há permissão, você permite que o que há de bom em mim passe para você. Simples assim. Então, a visão, o dom de visão, você pode receber orando, e você pode receber através de imposição de mãos, e você pode receber através de petição. E a grande maioria das pessoas, elas já tiveram um tipo de visão, só não tiveram discernimento do que era a visão, tá? Mas a grande maioria já teve uma visão. A visão pode ser uma visão curta. O que é uma visão curta? Uma visão curta isso aqui acontece muito com as pessoas. Você está orando ali, de olhos abertos, e aparece um flash de imagem na sua frente. E ali você assusta. Você até pensa que é coisa da sua cabeça. Mas não é. Você teve uma visão. Só que foi uma visão rápida. Foi um flash de imagem que veio sobre você. Foi um flash de imagem que Deus permitiu você ver com um espaço de tempo muito curto. E talvez você vai até pensar que aquilo ali que você viu foi algo que a sua mente construiu. Mas não foi. Você teve uma visão.
Existe outro tipo de visão quando no campo da oração. Como essa é a mais comum e eu tenho muita mesmo. E eu vou te ensinar você a ter visão no campo da imaginação, no campo da sua mente. Vou te ensinar. Quando você está orando, geralmente todo mundo coloca um louvor, geralmente alguém coloca um louvor, né? Geralmente tem que ter alguém orando, alguém falando, alguém pregando. Vou te ensinar, você silencia todas as outras vozes. Quando você for orar e você quiser ter visão ou ter experiência com Deus, você vai fazer o seguinte. Não era para me estar ensinando isso aqui, tá? Vou ensinar aqui, mas não vou aprofundar tanto, tá? Toda pessoa que for orar e fechar os olhos e orar um tempo e depois silenciar a voz, permanecer com os olhos fechados, principalmente se for no ambiente, se for num quarto. Se for num quarto, fecha as portas, cortina, apaga as luzes, tira o telefone de perto de você, silencia todas as vozes que estiver perto de você, fique em silêncio, só respirando e não pensando em nada, Provavelmente, se não acontecer com você no primeiro dia, tenta no segundo, no terceiro, vai acontecer. Deus vai te dar visão. Na hora que você assustar, você esquece que você está num quarto, você esquece do ambiente que você está e você se vê em vários lugares, irmão. Loucura! Essa visão é a visão no campo da imaginação. No campo da imaginação. Um exemplo. Se eu falar com você agora, imagina um avião. Provavelmente você já está imaginando um avião. Só que aí você está imaginando, você está pensando. Agora, a visão, esse tipo de visão, você não pensa em nada. Você desliga o seu cérebro para as coisas da terra e você fica só falando com Deus. Deus, eu estou aqui, Deus. Deus, eu preciso de ter uma visão, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter algo novo com o Senhor, e automaticamente você vai ter uma visão sobrenatural. Aí o Luizão falou, que interessante. Eu tenho muita experiência com Deus assim, Eu tenho muita experiência com Deus assim. E aí o que acontece? Quando você tem esse primeiro tipo de visão, o que vai acontecer? Você vai entender como que você consegue entrar no mundo espiritual. Como que eu entro no mundo espiritual? Eu não vou te ensinar aqui a entrar no mundo espiritual não, tá? Não vou te ensinar a entrar no mundo espiritual, porque isso pode ser perigoso para sua vida. Eu não vou te ensinar isso, tá? Se você quiser aprender a entrar no mundo espiritual, você precisa fazer a escola de profetas. Aí na escola de profetas eu vou colocar essa aula lá, é a aula nova também que vou estar colocando lá para os alunos. Então se você quiser participar da escola de profetas, aí você precisa adquirir a escola de profetas para você saber como que você pode entrar no mundo espiritual, como você pode sair, tá? Pastor, quem te ensinou essas coisas? O Espírito Santo de Deus me ensinou essas coisas. O Espírito Santo de Deus me ensinou como entrar e sair no mundo espiritual. Como ver coisas no mundo espiritual e sair. Eu tô ensinando aqui a respeito de visão. Eu não tenho esboço, eu não tenho papel, não tenho nada. Eu tô falando aqui do que eu vivo. A grande maioria das revelações que eu trago aqui, na hora da live, é porque eu entro no mundo espiritual, vejo o que está no mundo espiritual e trago para nossa realidade. E trago como profecia, trago como uma palavra de conhecimento. Por isso que as pessoas elas ficam impactadas, porque a maioria das pessoas, eu não conheço as pessoas. Então, como que Deus vai me mostrar algo ao seu respeito se eu não te conheço? Só que Deus te conhece. Deus te conhece, Deus conhece o tempo que você está, Deus conhece a situação que você está passando, Deus conhece os espíritos que estão te atacando. Deus está vendo tudo isso. E às vezes Deus traz você para cá, para essa live, porque olha, Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração, a minha integridade,
que eu não tô aqui para aproveitar de ninguém pelo dom que Deus permitiu eu ter, ou pelo aquilo que Deus tem permitido eu acessar. Não. Todas as pessoas que elas entram aqui, elas veem que aqui não há um mentiroso, aqui não há um charlatão, aqui não tem um falso profeta. Aqui tem alguém que acessa o mundo espiritual, aqui tem alguém que teme a Deus, aqui tem alguém que tramita entre dois mundos, mundo espiritual e mundo terreno. Transito pelo mundo espiritual e mundo terreno. Às vezes a pessoa fala assim, como que o pastor, exemplo, né? Se eu colocar lá numa propaganda aqui no Instagram da igreja, gente, vem que vai ser o culto de revelação, vai ser o culto do poder de Deus, onde Deus vai trazer a resposta para sua vida. A grande maioria das pessoas fala assim, como que o pastor vai saber que Deus vai falar alguma coisa com ele? Não é que Deus vai falar alguma coisa comigo. Não é que Deus vai falar alguma coisa comigo. A sua vida está exposta no mundo do espírito. A tua vida, a profundidade da sua vida, ela está exposta no mundo espiritual. Vou repetir isso. A sua vida, a profundidade da sua vida. O que é a profundidade da sua vida? Aquilo que está te atrapalhando a vencer, aquilo que está te atrapalhando a viver uma vida plena, demônios que têm te atacado, espíritos familiares que têm atacado você, sua casa, espíritos que têm tentado aprisionar você. E aí, quando as pessoas elas chegam aqui, né, no Instagram da igreja, elas pensam assim, ó, tem gente que pensa o seguinte, o pastor, como que o pastor sabe dessas coisas? Meu irmão, olha, deixa eu falar pra você uma coisa. Tem um ano e meio que Deus tem me levantado e eu comecei a acessar o mundo espiritual. E acessando o mundo espiritual e vivendo coisas espirituais, eu comecei a aprender muitas coisas. Então, quando eu aprendo muitas coisas, então eu consigo explicar muitas coisas. E explicar sem gaguejar, pra você ver. Se fosse mentira o que eu tô falando com vocês, se fosse mentira, se fosse invenção da minha cabeça, da minha mente, do meu coração, eu tava aqui com um pedaço de papel, uma caneta. A verdade, eu tô com uma caneta aqui e tô com o papel do voto de Ana. Mas ele tá lacrado aqui, ó. Que eu vou tirar o lacre dele para me escrever alguns nomes que entraram hoje no voto de Ana. Mas eu não tô com papel, não tô com caneta aqui. Eu não programei fazer essa live com todas as palavras que eu tô falando com vocês, porque essa vai ser uma aula muito poderosa que vai estar na Escola de Profetas. Ou seja, quem faz a Escola de Profetas comigo, quem participa dos cursos que eu dou, das mentorias que eu dou paga, vai ter acesso a todo esse conteúdo, um conteúdo mais sólido. Você que quer crescer espiritualmente, aprender coisas sobre o espírito, sobre o espiritual, é bom para você. Porque, olha só, a grande maioria das pessoas, elas só são atacadas, elas não contra-atacam. A grande maioria das pessoas, elas recebem ataques espirituais, mas elas não sabem contra-atacar. A grande verdade é que elas não sabem nem quem está atacando elas. Elas não sabem nem de onde está vindo os ataques. E Deus trouxe você aqui hoje para mostrar para você que os seus olhos espirituais talvez estão tão fechados, você está sendo tão atacado, tão atacada, que a sua vida não rompe em absolutamente nada. E Deus quer trazer para você o quê? Direção. Direção, tem gente que vive sem direção. Muita gente vivendo sem direção, sem rumo. Muita gente vivendo sem estratégia. Muita gente vivendo sem saber como operar no campo espiritual. Hoje cedo eu falei sobre os anjos. Quem estava na live hoje cedo que eu falei sobre os anjos? Quem estava aqui na live que eu falei a respeito dos anjos hoje cedo? Escreve aí, pastor, eu estava na live. Então não é em todo lugar que você vai ouvir falando sobre coisas espirituais que resolve problemas. Escuta, 85% dos seus problemas
são resolvidos na esfera espiritual, não na esfera física. Já reparou? Se você tem um problema com o marido ou com a esposa, se você for resolver no problema físico, o que vai acontecer? Vai acontecer desgaste, atrito, discórdia, luta. Agora, quando você vai para o campo espiritual, eu ensinei aqui hoje que você precisa falar para os anjos trabalharem a seu favor. Essa aula dos anjos também, que eu dei hoje cedo, vai ter uma aula mais completa lá dentro da nossa escola de profetas, tá? E é poderosíssimo, poderosíssimo. Quem gosta de aprender a respeito da Bíblia, né? Tem gente que vê a Bíblia só como um livro de pregação, mas existe o campo espiritual da Bíblia. A Bíblia, ela é para trazer, às vezes... Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim. Olha, o Espírito Santo está falando comigo assim: meu filho, eu ainda vou te dar um ensinamento sobre cura. Eu estou falando e estou arrepiando todo, ó. E se eu receber um ensinamento sobre cura, meu Deus do céu, irmão, vai acontecer centenas e milhares de milagres. Ó, estou arrepiando todo, ó. Arrepiando todo, ó. O Espírito Santo está falando comigo aqui, ó. Eu vou te dar um ensinamento de cura. Sobre cura. E cura em todas as áreas. Todas as áreas. Que forte. Então você que está aqui, provavelmente você já teve um tipo de visão. Tá? Recapitulando. Existe a visão que você tem quando você está orando com os olhos abertos. Vou repetir, tá? A visão, quando você tá orando de olhos abertos, tá lá, Deus, em nome de Jesus, tal. Aí do nada aparece a garrafa na sua frente e a garrafa some. E aí você fala assim, meu Deus, que susto! Aí você tá aí e tal, você tá orando com os olhos abertos, aí do nada aparece um pente na sua frente, o pente desaparece. Se aparecer um pente na sua frente, você vai falar assim, meu Deus, Deus tá querendo pentear meu cabelo, será? Será que Deus está querendo pentear meu cabelo? Será que é isso, meu Deus, e tal? Querido, sempre quando aparecer uma figura de imagem na sua frente, eu dei o exemplo do pente. Sempre quando aparecer uma figura de imagem na sua frente, se Deus te mostrou uma figura de imagem, Deus tem o intuito de te dar a interpretação do que esse pente vai fazer na sua vida. Qual é o efeito que o pente... Olha só. Tem gente que fala assim, pastor, mas se Deus me mostrar um pente, qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? A lógica disso, eu vou te dar uma lógica aqui espiritual. Talvez depois que eu falar isso com você, você vai falar assim, pastor, como que o senhor sabe que é isso? Irmão, eu não sei. Como eu sei? Eu só sei que o Espírito de Deus, ele me dá a interpretação das coisas que ele me mostra. Antigamente era mais difícil. Agora, se Deus me mostrar um pente... Qual o significado do pente? Qual é o significado de Deus me mostrar um pente? E se for um pente, se eu estiver orando pela vida de uma mulher e Deus me mostrar um pente, Deus está querendo dizer o quê? Deus está querendo dizer que Deus está querendo consertar, arrumar, alinhar uma área da vida dessa mulher. Por quê? Porque o pente serve para quê? Tudo que Deus te mostra serve para uma coisa. Então, se Deus me mostra um pente, Deus quer o quê? Que Deus quer consertar uma área. Pastor, mas e a garrafa? E a garrafa? Se Deus me mostrar uma garrafa cheia de água, quer dizer que Deus está querendo matar a sede de alguém, ou querendo matar a sede de alguém, ou fazer essa pessoa ser alguém que vai matar a sede de outras pessoas. Tá entendendo como que funciona as visões e as interpretações das visões? Às vezes eu falo com você assim, olha, eu tô vendo isso. Eu vejo no mundo do espírito, eu não tô vendo aqui. Às vezes eu fecho o olho e vou orar. Vamos supor, tô aqui orando pela Fran Aprigídio. Tô aqui, Deus, toma tal. Na hora que eu fecho os olhos, Deus vai e me mostra a imagem. Eu abro os olhos e falo, eu vi isso. E é muito rápido. E aí... eu tenho que ter coragem de falar o que eu tô vendo. A diferença de mim e de outras pessoas não é que elas não veem.
É porque elas não têm coragem de falar o que elas estão vendo. E a grande maioria das pessoas, o diabo coloca medo nelas para elas também não falarem. E entenda uma coisa, queridos. Se você está aqui me ouvindo até agora, é porque Deus tem algo para falar com você e está falando com você. Se Deus permitiu você estar aqui até agora, é porque o assunto que eu estou te falando, ele é muito relevante para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Então vamos lá. Visão, orando com os olhos abertos. Visão, orando com os olhos fechados. No quarto fechado. Lembra que Jesus falou assim, ó. Jesus ensinou acerca dessa oração. Jesus falou assim, ó, quando estiver orando, fecha a porta do quarto, ora ao seu pai em secreto, que ele vai te recompensar publicamente. Ou seja, quando você ora com o quarto fechado, você não tem ninguém te vendo. E ali você fica 1 hora, você fica 2 horas, 3 horas, 4, não sei quanto tempo. Meia hora, não interessa quantas horas. Talvez você não sentiu nada. Talvez você não sentiu nada. Mas ali você teve reação. Você teve uma visão, como eu estou dizendo aqui, né? Com os olhos fechados. Deus te mostrou alguma coisa. E olha, preocupe em ver, pelo menos, não fica preocupado em ver muita coisa não, porque às vezes Deus vai te dar uma fagulha. Às vezes você vai estar com o olho fechado lá orando assim, ó. E aí você vai ver só uma luz no fundo da sua oração. Você está orando ali na mente, e aí você está vendo só uma luzinha fluindo lá no fundo. E aí você está assim, nossa, mas Deus está me mostrando nada. Deus está mostrando só uma luzinha. A Bíblia fala para a gente ser fiel no pouco, para que Deus possa nos levar para o muito. Então tudo que Deus for fazer com você vai ser no pouco. Antigamente Deus me dava pouca revelação. Há 1 ano e meio atrás você podia entrar aqui na live que não tinha muita revelação. Por quê? Porque eu ainda tinha medo, eu ainda não sabia interpretar as coisas, eu ainda era um menino imaturo na fé. Entendeu? Eu tinha medo de falar que Deus estava curando as pessoas. Às vezes Deus me mostrava a pessoa sendo curada e me dava uma palavra de cura para a pessoa, e eu tinha medo de liberar a palavra. Então o medo trava muito. Na escola de profetas também tem uma aula que fala sobre o medo. O medo em todos os aspectos ele é ruim. Entendeu? E existe também a visão na mente, tá? Qual que é a visão na mente? A visão na mente é essa que eu uso aqui, ó. Como o Deus me usa aqui aqui na live, com visão na mente. Ou seja, eu oro por você, então eu preciso de um contato. Qual que é o contato que eu tenho? Seu nome. Seu nome. E aí, através do seu nome, eu consigo acessar o mundo espiritual e ver algo ao seu respeito. Olha que coisa de louco. Eu apresento o seu nome no mundo espiritual, e o que está no mundo espiritual se manifesta, sendo bom ou ruim. Tá entendendo? Então, queridos, olha, quando as pessoas que são, a grande maioria das pessoas que estão na macumba, que estão em outras religiões de matriz africana, elas receberam o dom de Deus também, só que elas usam o dom para ganhar dinheiro. As pessoas pagam consulta para ela, chega nessas pessoas e fala, eu te pago R$300 para você ler o meu futuro, te pago R$300 para você ver o que está acontecendo na minha mão, e parará, parorô. Só que quem é cristão, no meu caso que sou pastor, não procede dessa forma. O dom que Deus me deu, foi Deus que me deu. Então, eu uso o dom de Deus para beneficiar o reino de Deus. Entendeu? Pastor, mas e aí? E se alguém quiser te abençoar? Como é que é? Eu recebo bênção de todo mundo que quer me abençoar, ué. Eu não preciso cobrar pela bênção. Não preciso cobrar pela bênção. A pessoa, quando... Uma das coisas que Deus não gosta é ingratidão. E nem nós, que somos seres humanos, gostamos de ingratidão. Então, quando há ingratidão, os céus cerram. Não é eu que não consigo ver por você porque você foi ingrato. Não, simplesmente eu não consigo ver porque o seu coração é ingrato. Se o seu coração é ingrato,
automaticamente as coisas vão se fechar para você. As coisas vão dar errado para você. Por quê? Porque você não tem gratidão. Você não retribui valores, você não retribui. Às vezes, olha só, tem muita gente que Deus começa a trabalhar na vida. Aí começa a trabalhar na vida sentimental, na vida amorosa, em várias áreas. Aí quando a pessoa ela poderia contribuir com alguma coisa, exemplo, por isso que tem o dízimo, por isso que tem a oferta, por isso que tem a primícia na igreja. Para as pessoas mostrarem a gratidão por aquilo que Deus está fazendo na vida delas através do ministério. Aí quando as pessoas não têm gratidão, o que começa a acontecer? Aí a pessoa ela começa a ver que Deus ele parou de... Por que Deus parou de me abençoar? No início aqui Deus me abençoava muito. É porque você não colocou a sua vida no eixo. Então, ou seja, tem muita gente que no início da caminhada Deus fazia muito, Deus me revelava, Deus me dava palavra. E por que parou? Parou porque o seu coração não é um coração generoso. O seu coração não é um coração grato por aquilo que Deus faz por você. Então, automaticamente, não é que Deus não quer te abençoar. O universo, ele se fecha para as pessoas que são ingratas. Tá entendendo? Sandra Silveira. Nós vamos orar por você, Sandra Silveira. Nós vamos orar para ti, tá? Coloca seu coração em Deus, tá? Antes de eu orar por você, Deus disse para mim te dar uma palavra. Você crê que Deus disse no meu coração que agora para mim te dar uma palavra? Deus falou comigo assim, ó, fala com ela que toda tribulação e falta de paz que ela está passando é necessário para o novo estágio que está sendo programado, está sendo arquitetado para acontecer algo novo na sua vida. E eu acessei o mundo espiritual pela sua vida agora. Acessei o mundo espiritual pela sua vida e eu vi uma pequena árvore sendo plantada. E dessa pequena árvore, eu não sei o que aconteceu na sua vida hoje, tá? Não preciso saber. Mas só para você saber que Deus te conhece e que Deus me usa para dizer para você, eu vi uma árvore pequena que já foi plantada há algum tempo. Essa árvore ela está crescendo, ela já tem raízes, ela está crescendo e ela vai dar muito fruto. Então não precisa de você desesperar. Não precisa de você desesperar. Deus é contigo em todos os momentos. E a palavra que Deus mandou entregar para você, recebe a paz que excede todo entendimento em Cristo, no seu corpo, na sua mente, na sua alma e no seu espírito, tá, Sandra? Então olha para você ver que forte, que poderoso. Eu não conheço a Sandra não, mas Deus conhece a Sandra. E a Sandra, ela está no mundo espiritual. O nome da Sandra está no mundo espiritual. O nome da Sandra está no mundo espiritual. E olha, quando acontecem coisas... gente, quando acontece coisa ruim na vida de vocês são... Vamos supor, fui mandado embora. Talvez você foi mandado embora de um trabalho, o marido foi embora, a esposa foi embora, aconteceu alguma coisa triste desse fato. A primeira coisa que a pessoa faz, ela desespera. Deixa eu falar para você uma coisa. As coisas ruins... nem sempre é aquilo que você está vendo. Talvez acontece algo ruim na sua vida para Deus alinhar outras e levar você para um estágio melhor do que você está vivendo. Amém? Então compreenda isso, compreenda. Compreenda que existem situações que Deus está nos levando para outro nível. E às vezes a gente desespera, a gente fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Vai ser, Deus está na frente de todas as coisas, Deus está no controle. Então essa foi uma palavra sobre visão, tá? Você quiser saber mais sobre o mundo espiritual, sobre visão, sobre revelação, entra lá no nosso curso, tá? Eu envio o link para você, você entra no curso e vai aprender, vai estudar, vai ouvir, vai assistir lá as aulas que tem gravada lá, tem quase 70 aulas gravadas lá de curso, onde vai te ajudar em todos os seus problemas, tá? Na nossa plataforma lá, da Escola de Profetas, você vai aprender a
sobre finanças, você vai aprender sobre cura, você vai aprender sobre revelação, sobre visão, vai aprender sobre ministério, você vai destravar seu destino. O que tiver travado no seu destino? Talvez seu destino está todo travado, nada na sua vida boa, nada na sua vida acontece, nada rompe. Você pode entrar também, fazer o nosso curso e você vai estar abençoando a nossa vida e vai estar aprendendo. Vai se tornar um aluno meu, uma aluna minha e viver o extraordinário de Deus. Amém? Ei, pastor, boa noite. A paz do Senhor. Essa noite tive um sonho com a minha coordenadora do meu setor. Quando entrava na empresa, ela era uma cobra. E vi o rosto dela. E eu tentava entrar na empresa e não conseguia. Só viajando. Só viajando. Ô Patrícia, esse sonho seu é impedimento. Impedimento que o inimigo tem colocado impedimento. Tá? E a Bíblia fala que Deus não deixará nada acontecer antes de mostrar a gente. E Deus pegando a estrada. Olha, a gente... Por que a gente é pego de surpresa por um monte de coisa? Já reparou que a gente é pego de surpresa por um monte de coisa? A gente é pego de surpresa por um monte de coisa, por quê? Porque a gente não tem, muitas das vezes a gente não tem profeta sobre a vida da gente, a gente não tem um pastor, a gente não tem um sacerdote, a gente não tem quem direciona a vida da gente. A Bíblia fala que nada vai acontecer na terra antes de Deus avisar os seus profetas. Então muita coisa pode ser evitada na nossa vida, porque Deus mostra através de sonho, Deus mostra através de visão, Deus mostra através de revelação. Só que a grande maioria de nós não temos a interpretação das coisas. Não temos. Tá entendendo? E quando a gente não tem revelação das coisas, a gente não cresce espiritualmente falando, a gente não avança. Entendeu? E Deus quer que você avance espiritualmente. Se você avançar espiritualmente, você vai ser bem sucedido profissionalmente, vai ser bem sucedido na área sentimental, vai ser bem sucedido na área das finanças. Então você precisa ter o seu espiritual bem alinhado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Live boa, né, gente? Live boa, live poderosa, live inspiratória aí que falamos a respeito de visão, né? Visão espiritual, como que as visões espirituais acontecem, como que as visões espirituais elas fluem, e é maravilhoso, né? Eu gosto de falar sobre os dons espirituais e queridos, olha, uma coisa que eu falo para vocês, tá? Seja grato. Se Deus abriu porta, se Deus tem feito na sua vida, seja fiel ao lugar que você congrega, tá? Seja fiel ao lugar que você congrega, seja fiel ao lugar onde você recebe alimento espiritual, tá? Não seja uma pessoa ingrata. Por quê? Porque quando a gente é infiel, automaticamente quem é infiel é o diabo, e ele pega e aproveita da situação, e aí o que ele faz? Ele começa a minar na nossa vida quando há infidelidade, tá? Como faço para ter mais sabedoria nessa parte da vida? A gente precisa aprofundar, criar raízes. Tá, Patrícia? Precisa criar raízes, se aprofundar, colocar mesmo a vida diante de Deus, fechar as brechas que estão abertas, tá? E aí as coisas não melhoram, não, as coisas ficam maravilhosas, tá? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar em nome de Jesus. Queridos, ó,
Eu não vou... Eu vou ter que fazer um negócio agora. Eu não vou conseguir ficar aqui orando pra todo mundo aqui, não. Tá? Tinha uma mulher aqui. Tinha uma mulher aqui, eu acho que é Rosângela o nome dela. Não sei se ela tá aqui ainda. Se ela tiver, eu vou orar por ela. Mas eu não vou ficar aqui orando pra todo mundo, não. Já orei por um monte de gente hoje cedo. E... não sei se você assistiu essa live, tá? Mas, ó, essa live aqui é um conteúdo muito abençoador e eu vou deixar ela salva aqui até amanhã. Amanhã eu apago ela. Vou deixar ela até amanhã. Eu falei sobre visão espiritual, como que elas acontecem. Então, você que não assistiu em Deus do Começo, você vai ter a oportunidade de assistir essa live em Deus do Começo. E você vai ver, você vai analisar, você vai... Talvez você entrou aqui pensando assim, será que eu já tive alguma visão? Será que eu já tive alguma revelação? Será que Deus já me mostrou alguma coisa? Nessa live, se você assistir Deus do início, você vai ver que tem pontos aqui que eu expliquei que provavelmente Deus já te mostrou muita coisa. Tá bom? E você que tá aqui, né? Sempre tem alguém que fala, ô pastor, você podia tanto orar por mim. Manda mensagem no direct que eu vou orar por você por lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Vou deixar a live salva aqui. Aí você assiste. Amanhã é dia de culto. Amanhã meio-dia. Devo entrar meio-dia aqui no culto, aqui fazer a live meio-dia. E creio que será poderoso, tá? Deus abençoe.